Todos os dias, sem percebermos, consumimos centenas de produtos. Isso desperta a curiosidade dos jovens. Embora alguns sejam óbvios quanto à sua criação, outros têm um processo curioso por trás. E embora muitas pessoas não parem para pensar em um processo tão complexo, por trás dos molhos que estão comendo ou da fita adesiva que estão usando, outros curiosos, como Sênior Curiosidade, precisam da resposta para tudo. Por isso, estas são 7 coisas que você consome diariamente e não sabia como são feitas. O consumo de molhos picantes, como o sriracha, varia de acordo com o país em que você vive. E se focarmos nesse molho picante conhecido como sriracha, você sabia como ele é feito? Sriracha, ou pimenta fermentada, é o nome pelo qual é conhecido um molho picante originário do Vietnã, especificamente de uma costa conhecida como sriracha. Apesar de ser produzida globalmente, a We Found Food é mais famosa por dominar o mercado dos Estados Unidos da América. Mas vamos começar com o processo. O primeiro passo para o nosso molho picante começa nas plantações de jalapeños que estão espalhadas pelos países. Após a colheita, as pimentas são levadas à fábrica para serem lavadas e passarão por um triturador que vai transformá-las em um molho vermelho espesso e picante. A essa mistura são adicionados sal, vinagre, conservantes, açúcar e alho em pó. Após alguns minutos de mistura, tudo está pronto e é colocado em grandes barris azuis, onde permanecerá pelo tempo necessário, já que a colheita de jalapeños ocorre apenas anualmente. Depois disso, os barris são abertos e uma máquina se encarrega de sugar todo o molho para depositá-lo em pequenas, mas potentes garrafas que vão acabar em nossas mesas. Tênis Vans. Apesar de existirem inúmeras marcas, nem todas são iguais. E se buscamos um tênis moderno para caminhar, praticar skate ou simplesmente estar na moda, devemos considerar a Vans? Mas você sabe como os tênis deles são fabricados? Primeiro, tudo começa com borracha natural e artificial, misturadas e prensadas com muito calor, o que resulta em uma sola de altíssima qualidade. Dessa borracha são feitos moldes no formato do pé, que, assim como a massa de waffle, vão para uma máquina que, com mais calor e pressão, transforma essa borracha na sola do tênis. Em seguida, o tecido cortado é posicionado para costurar as reconhecidas e clássicas faixas brancas. Os protetores dos cadarços são adicionados e, por fim, tudo é montado sobre um molde de pé para passar por um forno que, com calor, ajusta e finaliza o tênis. Por fim, a cola é aplicada na parte inferior, unindo-a à sola, e tiras de borracha selam o conjunto. Agora sim, tudo é levado a um forno para garantir a fusão dos materiais e pronto. Só falta empacotar e distribuir pelo mundo todo. Belo design. Vans. Balas de menta com chocolate. A menta e o chocolate combinam muito bem juntos, por isso algumas pessoas tiveram a ideia de juntá-los em um doce. E você sabia como elas são feitas? O primeiro passo para fazer esses doces delicados é aquecer bastante açúcar em uma misturadora com calor até adquirir uma consistência gelatinosa e depositá-lo em um recipiente. Depois, coloca-se em outra misturadora e adiciona-se o sabor de menta. Após o caramelo ficar pronto, ele é colocado em uma bancada onde 2 braços robóticos amassam a grande massa. Em seguida, o caramelo é prensado em chapas, formando uma grande lâmina de caramelo, que será colocada em um rolo, onde começará a tomar forma de um cone. E se você estivesse se perguntando, agora vem a parte do chocolate. Para obter uma mistura que possa ser colocada dentro dos caramelos e mantenha a consistência, será combinado chocolate amargo, coco ralado, óleo de coco e açúcar. Depois de alguns minutos misturando essa parte do chocolate, toda a mistura é colocada no meio do cone de um caramelo, que vimos se formando antes. Neste momento, o caramelo é girado e pressionado, formando um longo fio ou serpente de caramelo de menta com um interior de chocolate opaco. Por fim, o caramelo é colocado em moldes para obter as formas perfeitas que conhecemos. E, uma vez que já secaram e não podem grudar no embrulho, eles são embalados em papel, colocados dentro de uma caixa e pronto. Eles já são enviados a toda parte para chegarem até nós. Colchões. O ser humano pode ficar alguns dias sem comer ou sem beber água, mas te garanto que não pode ficar muitos dias sem dormir. Há milhares de anos, para poder descansar e recuperar um pouco de energia, as pessoas se deitavam em pedras ou madeiras só para conseguir dormir. Felizmente, hoje podemos dormir em colchões confortáveis, poupando nossas costas. Mas você sabe como eles são fabricados? Nem todos são iguais e, começando pelos mais comuns, temos o seguinte. O primeiro passo para poder dormir em algo confortável, mas resistente,
está justamente em sua estrutura. Esses colchões, sob essa camada de borracha, espuma e tecido, escondem uma enorme estrutura de aço. Assim que enormes rolos de arame chegam à fábrica, eles passam por máquinas que, através de choques elétricos, aquecem o suficiente para que possam ser moldados e transformados em molas. Depois, quando há uma quantidade suficiente, todos os molas são ajustadas com mais e mais arame e então passa-se para a próxima etapa, a parte do revestimento. Agora, camadas de borracha e espuma são adicionadas para proporcionar conforto. Por fim, uma camada de tecido é colocada onde dois padrões diferentes são feitos com grandes máquinas de costura. E embora seja assim que a maioria dos colchões é feita, também existem outros tipos, aqueles que não têm molas no interior. Esses colchões têm sua origem nas plantas de borracha natural, no meio de uma selva. Após a coleta, a borracha é colocada em grandes moldes para criar um colchão de borracha natural confortável e resistente. Por fim, ele é revestido com borracha, espuma e tecido. E pronto, é só dormir. Acho que fiquei com sono. Fita adesiva. Sempre que precisamos amarrar algo ou consertar algo quebrado, provavelmente usamos fita adesiva. Existem diversos tipos de fita, cada uma apropriada para uma ocasião específica. Desde fitas de papel, passando por fitas de plástico, até chegar nas fitas de embalagem que até possuem fios de tecido. Então você sabia como elas são feitas? Primeiro, precisamos de um enorme rolo de filme plástico produzido em outra fábrica simplesmente derretendo plástico. Esse filme pode parecer uma fita, mas nunca colaria nada. Agora, precisamos passar para o próximo passo, a parte adesiva da nossa fita. Dependendo do tipo, substâncias mais ou menos potentes podem ser adicionadas, mas a maioria será baseada em uma pasta de borracha natural e sintética. Um protetor ultravioleta para evitar que o adesivo seque ou desbote, um antioxidante, resina para a propriedade adesiva e pigmento para o tom marrom clássico. Em seguida, a pasta será pressionada contra o filme que, ao passar por ela, vai aderindo o adesivo por toda uma face. Como eu disse no começo, temos diferentes tipos de fitas e aquelas que são mais resistentes e fortes. Antes da camada adesiva, eles aplicam uma camada de tecido que, fundida com a camada adesiva, forma uma fita extremamente flexível e resistente. Após pronta, a fita é secada e colocada em rolos menores com base de papelão no interior. Neste momento, cintas de lâminas muito afiadas cortam a fita e o papelão e pronto, já temos nossa fita adesiva. Cartas, tanto com um baralho espanhol quanto com um baralho francês. Todos temos algum jogo que nos entretém por horas, mas você sabe como as cartas são feitas? Primeiramente, precisamos ir até a fábrica onde todo o processo vai começar. Quando grandes blocos de celulose de árvores são recebidos, a pasta branca é misturada com milhares de litros de água fervente em recipientes. Dessa forma, só obteríamos papel. Para aumentar a resistência das cartas, substâncias como amido serão adicionadas. Depois, a polpa é pulverizada sobre uma esteira transportadora, onde a água vai sendo filtrada até restar apenas uma enorme folha de papel endurecido. Depois que o papel secar, para evitar que a carta fique translúcida e seja possível ver o outro lado, serão adicionados 2 pedaços de papel, com uma cola escura que impede totalmente que alguém descubra de qual carta estamos falando. Em seguida, o papel, já em enormes rolos, segue para a próxima etapa, a impressão. Neste local, um funcionário vai se encarregar de criar um modelo digital que contém absolutamente todo o baralho de cartas pronto para ser impresso em algum lugar. As impressoras que são usadas, obviamente, são máquinas enormes que têm a característica de imprimir em diferentes cores. Uma vez que a folha de papel é colocada na primeira impressora, tinta preta é depositada em certos aspectos de cada carta e personagens do baralho. Em seguida, a folha passa pelas outras 3 impressoras que vão depositar, cor ciano, magenta e amarelo em locais distintos, por meio de moldes de borracha impregnados na tinta. Neste momento, ainda não podemos jogar com as cartas, pois elas estão dentro da folha, então agora passamos para a etapa das lâminas. Serras circulares cortarão a folha, primeiro em colunas e depois no tamanho de carta. Por fim, para aprimorar a qualidade e o acabamento, os baralhos montados são colocados em um troquel, que com lâmina e pressão, corta as bordas dos 4 cantos. Fique longe dos cassinos, time! Pizzas congeladas. Embora essa comida não seja muito complexa, é preciso bastante tempo para se obter uma verdadeira pizza. Mas se você é daqueles que só querem comer algo sem perder muito tempo,
Então talvez alguma vez na vida já tenha comido uma pizza congelada, daquelas que vendem nos supermercados. Mas você sabe como elas são feitas? Embora fazer uma pizza caseira não tenha tanto encanto, o processo por trás das pizzas congeladas é realmente muito interessante. A primeira coisa que precisamos para a base da nossa pizza é ter uma massa homogênea. Em uma batedeira, misturam-se farinha, sal, açúcar, fermento, água e óleo por alguns minutos. Além disso, é comum adicionar farinha de milho para dar mais sabor. Quando a massa está pronta, é deixada para descansar por meia hora, para que o fermento atue e fermente. Depois disso, a massa é colocada em uma porcionadora que a divide em seções menores, que seguirão para uma laminadora que formará enormes folhas de massa. Depois, adiciona-se farinha para evitar que grude e usa-se um rolo para nivelar a superfície. E então, alguns rolos de aço com pontas fazem furos na massa para que não se formem bolhas de ar. Agora sim, outro rolo de plástico com moldes redondos corta seções da massa para a base da pizza. Neste momento, essas bases viajam por uma esteira transportadora que as levará para assar em um forno. Quando elas saem, vão começar a receber os ingredientes principais. Inicialmente, uma generosa camada de molho de tomate cobrirá toda a pizza. Depois aparece outra cascata, mas desta vez com muito queijo em camembert. Depois, dependendo do tipo de pizza, podemos ter outra cascata de pepperoni, ou o que você imaginar. Por fim, a pizza é congelada por cerca de 20 minutos a menos 30 graus Celsius. Depois, ela é colocada em um saco e, finalmente, em uma caixa até chegar às nossas mãos. Antes de ir, mando um abraço para Ikebs, Durna, um grande abraço para Jason e outro para Ivan Pérez Escobar. Por fim, mando um abraço para Carlos Silva Gonzalez, outro para Gustavo Eduardo Pantoja e o último abraço. Será que o craque Nahuel Molina vai levar?